Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre citações. Como a gente já vem falando, né, nas nossas videoaulas anteriores, na disciplina de metodologia, trabalho de conclusão de curso, nós temos a norma regulamentadora, a NBR 10.520, que vai tratar das citações, a forma como a gente vai apresentar as citações e a forma como a gente vai elaborar as citações dentro de um trabalho acadêmico. Toda vez que eu estiver usando uma ideia que é de outro autor, de outro pesquisador, eu devo fazer uma menção a essa informação extraída dessa outra fonte, para que não seja caracterizado plágio, para que eu não tenha problemas envolvendo direitos autorais. As citações, elas podem ser citações de citações, quando eu não tenho acesso ao documento original, por exemplo, eu estou lendo um determinado autor, e este autor faz referência a um terceiro, a um outro autor. Eu não tive acesso, eu devo buscar ao máximo, né, aquela fonte originária, aquela fonte primária, a origem daquela informação. Eu devo procurar aquela obra, devo procurar aquele livro, mas se eu não conseguir, aí eu vou fazer citação da citação, vou mostrar daqui a pouco como é que a gente vai fazer, porque a gente usa a palavrinha apude. Podemos fazer citações diretas e citações indiretas. Citação direta é quando eu pego um fragmento retirado de um texto, de um livro, de um arquivo, de uma entrevista, e faço a transcrição literal, com aspas, se for uma citação de até 3 linhas, ou destacada dentro do texto, a gente vai rever aqui, né, na última videoaula eu falei, mas eu vou mostrar de novo como é que a gente vai fazer essa entrada, essa referência. E se for uma citação indireta, o que significa citação indireta mesmo? É quando eu pego a ideia do autor e vou desenvolver com as minhas palavras, mas como não é uma ideia minha, não é originariamente minha, eu tenho que fazer menção àquele autor. Onde que a gente vai fazer as citações? Ao longo do nosso texto, ou então em notas de rodapé. Pode ser que eu tenha uma nota explicativa, por exemplo, eu falo assim, o conceito de direitos fundamentais, de acordo com o autor tal, aí eu vou fazer a citação do conceito de direitos fundamentais trazido por aquele autor. Posso colocar, por exemplo, uma nota de rodapé, então vou colocar, logo depois da palavra direitos fundamentais, vou incluir uma nota de rodapé e vou explicar no rodapé que direitos fundamentais, a classificação dos direitos fundamentais varia de acordo com cada autor, ou que eu quero mencionar que existem dimensões de direitos fundamentais, que são direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, de segunda dimensão, direitos sociais. Então, pode ser que na minha nota de rodapé, ao explicar o que é, ou fazer alguma referência, trazer alguma informação, para não quebrar a fluência do meu texto, a fluidez do meu texto, eu coloco na nota de rodapé, e dentro dessa nota de rodapé eu posso ter uma referência a um determinado autor, ou a mais de um autor também, tendo uma citação direta ou indireta. Então, as citações, elas podem tanto aparecer no texto, como em notas. A forma como a gente vai apresentar essas citações ao longo do texto, elas podem variar. A gente pode usar um sistema de entrada numérico. Então, por exemplo, eu vou falar assim, Maurício Godinho Delgado define a relação de emprego como sendo, aí vou trazer o conceito que esse autor traz do que é relação de emprego. E aí eu posso colocar um número 1 entre colchetes, ou usar o algarismo número 1 sobrescrito, que a gente chama, ele vai ficar menorzinho e como se fosse elevado em relação ao texto original. Então, eu vou colocar lá, inserir uma nota de referência e posso fazer essa indicação numérica. Nessa indicação numérica, lá no final do meu arquivo, quando eu tiver as referências, eu vou ter que seguir essa mesma ordem. Eu vou citar os autores, as obras utilizadas nesse texto, na ordem em que elas aparecem. Não vou seguir uma ordem alfabética para essa indicação dos autores ao final do meu texto. E aí eu acho que às vezes pode dificultar um pouco, porque vocês fazem a menção, Maurício Godinho Delgado define a relação de emprego como sendo, trazem a citação direta, ou a citação indireta, vocês vão usar com as palavras de vocês, e esse númerozinho 1 não permite a página, tem que chegar lá no final do documento para poder saber que o número 1 diz respeito a Delgado Maurício Godinho, curso de Direito do Trabalho, São Paulo, LTR 2018, por exemplo, página
22, né? Então, às vezes dificulta quando a gente usa esse sistema de chamada numérico. Pode ser utilizado também o sistema autor-data. Então, por exemplo, eu vou colocar lá assim, Maurício Godinho Delgado define a relação de emprego como sendo, aí eu vou trazer uma citação, o que é o conceito que ele traz da relação de emprego, e aí, entre parênteses, eu coloco em maiúsculas o sobrenome do autor, então, Delgado, vírgula, 2018, vírgula, página 25. Fecho os parênteses. Então, esse sistema de entrada que eu utilizei aqui é o que a gente chama de sistema autor-data. Eu coloco o nome do autor, coloco o ano da publicação, onde está aquele fragmento de texto, aquela ideia, e a página onde eu posso encontrar dentro daquela obra. E aí, se eu tiver, por exemplo, falando assim, poderia ter utilizado outra forma de redação, poderia ter colocado assim, para Maurício Godinho Delgado, aí eu já coloco entre parênteses, 2018, página 25, a relação de emprego é, aí eu trago a mesma ideia que eu ia usar no meu exemplo anterior. Só que nessa construção eu utilizei o nome do autor e já coloquei entre parênteses somente o ano e a página. Também é um sistema de entrada autor-data? Também. A diferença é que quando eu falo o nome do autor no texto, eu uso o nome dele, a primeira letra maiúscula, e as demais minúsculas, eu não uso todas em letras maiúsculas, eu não uso todas em caixa alta, e coloco entre parênteses somente o ano e a página. Então, seria uma diferença em relação a não mencionar o nome do autor e deixar para citar, entre parênteses, o sobrenome em letras todas maiúsculas, com o ano e a página. Então, é uma possibilidade também. E nesse sistema de autor-data, lá no final, nas minhas referências, eu vou colocar o nome dos autores em ordem alfabética, pelo sobrenome, né, sempre. Então, seria Delgado, maiúsculas, vírgula, Maurício Godinho, e aí só a primeira de Maurício, só a primeira de Godinho, maiúsculas, ponto. Curso de Direito do Trabalho, ponto, são LTR, vírgula, 2018. Essa seria a forma de fazer referência a essa obra. Ah, professora, mas se eu tiver mais de um autor que é Delgado, por exemplo, eu tenho Gabriela Neves Delgado e Maurício Godinho Delgado, como é que eu vou fazer minha citação? Aí eu vou colocar assim, Delgado, vírgula, M.2018 e o número da página no meu texto. Delgado, ponto, G, né? Delgado, vírgula, G, ponto, Gabriela, né? E o 2020, por exemplo, né? Então, eu posso fazer dessa forma quando eu tenho mais de um autor com o mesmo sobrenome. E como a gente viu na videoaula anterior, se eu tiver o mesmo autor, então eu tenho Maurício Godinho Delgado e eu tenho 2 livros do Maurício Godinho Delgado sendo mencionados, os 2 são do mesmo ano. Então, eu vou colocar assim, Delgado, vírgula, 2018, A minúsculo, vírgula, página 25. Delgado, 2018, letra B, minúscula, página 79. Então, são 2 livros diferentes, os 2 são do ano de 2018, mas eu usei letra A, letra B, para diferenciar uma obra da outra. E lá nas minhas referências bibliográficas, aí eu vou fazer a menção a Delgado, Maurício Godinho, ponto, curso de Direito do Trabalho, ponto, São Paulo, 2 pontos LTR, 2018, A. Depois embaixo, Delgado, Maurício Godinho, e aí vou colocar Capitalismo, Trabalho e Emprego, São Paulo, 2 pontos LTR, vírgula, 2018, letra B. Então, eu citei de um Delgado, os 2 de 2018, um como letra A e letra B, para ficar mais fácil de identificar, para quem estiver lendo, né, saber de qual obra que eu retirei aquele fragmento ou aquela ideia, tá certo? E a paráfrase, né, quando a gente utiliza o sistema de citação indireta, a gente vai utilizar a ideia que o autor traz, explicar com as nossas palavras, não basta só mudar um verbo, um vocábulo, alguma coisa assim. Vou explicar com as minhas ideias. Como a ideia não é minha, eu vou usar da mesma forma. Delgado, vírgula, 2018, página 30. Entre parênteses, ou então eu digo, nesse sentido, ou conforme explica, Delgado, primeira letra de Delgado maiúscula, e aí entre parênteses, 2018, página 30, fecho parênteses, ponto. Então, isso vai
também está bem exemplificado lá na NBR 10520. E eu falei do APUD. Então, vamos supor, eu estou querendo fazer uma citação de uma obra que está mencionada no livro do Maurício Godinho Delgado. Então, ele cita, por exemplo, cita um autor, uma obra muito antiga, eu não tenho acesso a essa obra. Então, eu vou dizer assim, fulano, APUD, Maurício Godinho Delgado, 2018, página 30, fecho as aspas. Então, eu vou usar o nome daquele autor, que trouxe aquela ideia que foi mencionada por Maurício Godinho Delgado. Se tiver o ano, melhor ainda, então vai ser assim, Silva, 1993, APUD, aí a gente vai pôr esse APUD em itálico, Delgado, maiúsculo, vírgula, 2018, vírgula, página 32, fecha os parênteses. Então, nesse sentido é que a gente usa o APUD. APUD nada mais é do que citado por. Preferencialmente, busquem o original. Então, evitem o APUD se puderem, tá bom? Além disso, o que é importante saber em relação também às citações? É possível que a gente tenha que fazer citações diretas que tenham até 3 linhas. Então, por exemplo, vou trazer o conceito de relação de emprego que o Maurício Godinho Delgado trouxe, e aí eu escrevi meu parágrafo, expliquei assim, no ordenamento jurídico brasileiro, considera-se como relação de emprego aquela em que estão presentes os seguintes requisitos, conforme define Delgado, vou colocar aspas, existência de pessoa física realizando trabalho com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. Fecha aspas. Aí eu coloco lá assim, entre parênteses, maiúsculo, Delgado, vírgula, 2018, vírgula, página X. Fecho parênteses. Então, a minha citação foi uma citação de até 3 linhas. Uma citação direta. Eu copiei ipsis literis, eu copiei literalmente o que o autor falou. Então, eu utilizo as aspas quando está dentro do meu parágrafo que eu estou desenvolvendo. Agora, eu poderia também dizer assim, a relação de emprego, na definição de Maurício Godinho Delgado, 2 pontos. Aí eu vou colocar de forma, uma letra menor, o padrão do texto é Font Times ou Arial, tamanho 12, e aí essa citação, quando ela tem mais de 3 linhas, eu vou fazer o recuo dela em 4 centímetros, então, ao invés de começar o parágrafo em 1,25 centímetros, como é o padrão dos parágrafos dentro de um texto acadêmico, de um trabalho acadêmico, a citação, quando ela é direta, então ela é literal, vou copiar igualzinho o autor disse, mas ela tem mais de 3 linhas, a gente faz o recuo em 4 centímetros, e ao invés da gente utilizar aspas, a gente vai utilizar a letrinha menor, então vai ser, por exemplo, tamanho 10, recuado em 4 centímetros, e eu não vou pôr aspas. E aí, no finalzinho dessa citação longa, de mais de 3 linhas, eu vou colocar lá, entre parênteses, maiúsculas, Delgado, vírgula, 2018, vírgula, página 102, fecho parênteses. É possível que dentro dessa citação direta, de até 3 linhas, dentro do meu parágrafo, ou de mais de 3 linhas, recuado em 4 centímetros, tamanho 10, que o autor tenha feito utilizado aspas. Então, se as aspas já estão presentes no original, se é na citação curtinha, que já está entre aspas, aí eu uso aspas simples. Então, por exemplo, escrevi lá meu parágrafo, fiz uma citação de 2 linhas de Maurício Godinho Delgado. Maurício Godinho Delgado, nessa citação de 2 linhas, tinha utilizado aspas no texto original. Eu vou substituir as aspas que ele utilizou no texto original por aspas simples. Então, como o texto dele já vai aparecer dentro do meu parágrafo entre aspas, as aspas que ele utilizou na versão original vão virar aspas simples. É uma virgulinha só, né, que a gente diz dentro do nosso arquivo, dentro do nosso parágrafo, da nossa citação. Quando a citação é longa, aí, como eu já não vou utilizar aspas na citação recuada em 4 centímetros de mais de 3 linhas, aí eu vou manter as aspas tal como no original, tá certo? Então, todas essas dicas, essas questões relativas às citações, vocês vão poder ver com maiores detalhes nessa NBR 10520. Vocês podem e devem explorar isso como documento de consulta quando vocês estiverem fazendo os fichamentos de vocês. Como que vocês vão apresentar os fichamentos, já pensando, né,
na segunda atividade avaliativa. Vocês vão desenvolver, não precisa pensar assim, em fazer um título, basta que vocês coloquem o nome de vocês, o nome da disciplina, colocar, né, o nome da professora, qual que é a atividade avaliativa 2, fichamento. O que vocês vão colocar para mim? Só para eu conseguir identificar se vocês estão fazendo os fichamentos de forma coerente. Quero que vocês identifiquem para mim qual é o tema, qual é o problema, e o que vocês já conseguem perceber como sendo hipóteses possíveis para responder esse questionamento. O que vocês, a princípio, a partir do material que vocês levantaram, a partir dos livros que vocês já estão lendo, o que vocês acham que pode ser uma conclusão possível, provável, para esse problema suscitado? E aí, o que eu quero é que vocês façam, gente, são transcrições, aí pode ser citação direta, literal, de até 3 linhas, ou citação longa, dentro desse contexto, né, para vocês justificarem por que é importante pesquisar esse tema. Pensem de forma pragmática nesse momento. Vocês vão construir esses fichamentos nesse primeiro momento de forma a alimentar o projeto de pesquisa completo que vocês vão apresentar como terceira atividade avaliativa. Então, vocês vão pensar em convencer o leitor de que aquele problema, ele é relevante do ponto de vista acadêmico, social, ele precisa ser pesquisado porque existe uma lacuna, porque existem contradições entre os autores que exploram essa questão. Então, a partir do momento que vocês me contam qual é o tema, vocês vão delimitar e justificar esse tema-problema e já vão construir os fichamentos de vocês nesse sentido. Vocês não precisam explicar demais nessa segunda atividade avaliativa, eu quero só que vocês coloquem para mim de forma sucinta qual é o tema, qual é o problema. Mas o que eu estou querendo dizer é para vocês conduzirem os fichamentos, para vocês fazerem as transcrições dos autores ou parafrasear esses autores de uma forma útil, para que vocês possam utilizar esses fichamentos lá no terceiro trabalho, na terceira atividade avaliativa do nosso semestre. Tá certo? Quantos fichamentos, professora, de quantos autores? A gente pode estabelecer que eles vão pegar pelo menos 3 obras. Pode ser artigo científico? Pode livro, pode ser capítulo de livro, eu quero que vocês façam fichamento de pelo menos 3 fontes diferentes, e aí vocês vão fazer para mim citações diretas. Ah, quantas? Preciso pelo menos de uma citação direta, uma citação indireta, para saber que vocês estão dominando como que se faz uma citação direta e uma citação indireta. Vocês não precisam, nesse primeiro momento dos fichamentos, se preocupar em amarrar a ideia de um autor com o outro. Vocês ainda não estão redigindo o texto que vai para o projeto de pesquisa. Melhor que já consigam pensar nisso. Mas, se não conseguirem, não tem problema nenhum. O que eu quero é que vocês me mostrem que, a partir dessas 3 fontes que vocês pesquisaram, que vocês conseguiram ter ali informações úteis, informações que tenham coerência com esse tema, com esse problema que vocês pretendem pesquisar. Até para ver, gente, se esse tema, se esse problema, se eles são viáveis, se vai ter, né, algo para desenvolver, se a gente vai ter algo para discutir, se existem realmente lacunas, contradições, algo interessante para ser pesquisado, tá bom? E aí a gente pode estabelecer um padrão de até 5 laudas, por exemplo, né? Vamos colocar um mínimo aí de 3 e no máximo 5 laudas com esses fichamentos de 3 autores. E aí pensem no seguinte, eu não quero que vocês copiem o livro todo, eu não vou pegar o livro, por exemplo, não estou com o livro aqui, do Maurício Godinho Delgado ou do Carlos Henrique Bezerra Leite, e copiar esses livros do início até o final. Não é assim, o fichamento vocês vão fazendo de acordo com a ideia. Então, para desenvolver o meu tema de pesquisa, meu problema de pesquisa, eu vou precisar identificar, por exemplo, o que são direitos fundamentais, o que são políticas públicas. Eu vou pegar um autor que vai trazer conceitos, que vai trazer questões que eu possa utilizar encaixar dentro do meu projeto de pesquisa e depois dentro do meu TCC. Né? Então, não pode ser uma coisa completamente fora do objeto de pesquisa, porque não vai ter nenhuma utilidade. E não adianta também fazer uma citação assim, 20 páginas. Apesar de não existir uma limitação de palavras, de caracteres numa citação longa, fica muito cansativa a leitura do texto quando ele tem muitas citações ou tem citações muito longas. Então, o ideal é a gente fazer citação de um determinado autor,
nossas palavras, trazer um outro autor que fala alguma coisa, depois tentar fazer um nexo, né, concatenar uma ideia ali com a outra. Então, não adianta, assim, não tragam para mim fichamentos muito longos, porque depois vocês não vão conseguir utilizar isso, né? Vocês devem trazer algo que seja útil para vocês. Então, é nesse sentido que eu quero a segunda atividade avaliativa, vocês vão já usar o padrão das normas da ABNT, né? Utilizar a fonte Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento 1,5 centímetros entre as linhas. Na hora de fazer os parágrafos, recuado em 1,25 centímetros. E as citações longas, elas vão, de mais de 3 linhas, elas vão seguir esse padrão de tamanho somente simples, tá certo? Então, pensem nesses autores que vocês aí dentro do tema de pesquisa têm, nesse primeiro levantamento bibliográfico, né, nessa pesquisa inicial de vocês, que possam ser referenciais teóricos, né, que possam ser ou marco teórico, ou simplesmente fazer conceitos que possam ser úteis para o trabalho de vocês, tá bom? E se precisarem aí de ajuda também em relação aos fichamentos, a gente pode ir trocando ideia e conversando sobre isso, porque essa atividade avaliativa ela ainda vai ficar para o dia 31 de janeiro, tá bom? Mas é só para já terem um direcionamento aí que depois vai se converter em proveitos aí, né, que vai ser útil para a redação do projeto final, tá bom? Até a próxima, pessoal!